Oi pessoal, tudo bem? Eu sou o Gustavo, esse é o canal Redes e Poder no Sistema Internacional e hoje a gente vai falar sobre a diplomacia turquesa, uma das apostas da nova política externa proposta pelo recém-eleito presidente do Chile, o Gabriel Boric, e a sua nova chanceler nomeada, a Antônia Urrejola. Bom pessoal, a recente eleição do Gabriel Boric lá no Chile para a presidência do país trouxe muitas questões interessantes. Muito tem se noticiado sobre a recente formação do gabinete dele, né, o anúncio de um gabinete não só paritário em questões de gênero, com uma maioria de mulheres, né, 14 mulheres para 10 homens dentro dos ministérios, né, dos 24 ministérios que tem a presidência da República lá no Chile, mas também em razão de uma série de demandas importantes e diferentes, né, que vem aparecendo desde a campanha presidencial do Gabriel Boric lá no Chile, até agora os recentes anúncios, né, e a organização, a preparação mesmo daquilo que será a presidência, a nova presidência do Chile a partir do ano que vem, né? Então a gente tem aí algumas questões interessantes, a partir desse ano, perdão. A gente ainda está se adaptando, né? A partir desse ano agora de 2022. Existem algumas questões interessantes que vão aparecendo ao longo dessas divulgações, mas uma delas me chamou a atenção e acho que seria muito legal da gente abordar, porque aponta não só para alguns caminhos que podem ser adotados aqui na nossa região, mas dizem respeito a caráteres que estão diretamente relacionados com a forma como se administra recursos territoriais aqui na nossa região, aqui na América do Sul, na América Latina e no Caribe como um todo. Nos eixos principais, né, eu peguei o programa de governo do Gabriel Boric, é um programa muito interessante, né, são 200 páginas de programa, eu não li tudo, né, peguei só as partes relacionadas mais à questão de mudanças climáticas, segurança e defesa, forças armadas, segurança pública e política exterior, né. O nosso foco aqui vai ser em política exterior. A gente já fez um vídeo aqui no canal recentemente a respeito, recentemente não, há algum tempo atrás, a respeito da geopolítica do Chile, né, e como que alguns tipos de pensamento formaram as teorias clássicas de geopolítica lá no Chile. Foi uma série que a gente fez aqui sobre geopolítica do Cone Sul. A gente falou de Argentina, Uruguai, Paraguai e do Chile, né, além de uma introdução sobre geopolítica do Cone Sul aqui no canal. E lá a gente apontou para algumas características específicas do processo histórico de formação territorial do Chile que levaram a algumas acepções na noção e na ideia daquilo que deveria ser considerado como questões geopolíticas mais relevantes para o país dentro do sistema internacional. Então eu não vou pegar muito nessa parte, vou tentar linkar aqui na descrição esse nosso vídeo sobre geopolítica do Chile, mas eu quero pegar o finzinho, né? Porque qual foi a última grande transformação do pensamento geoestratégico e geopolítico do Chile no século XX, no finzinho do século XX? Foi justamente a construção de uma ideia de que a partir do século XXI, a grande preocupação do Chile deveria passar a ser uma certa integração entre a realidade territorial, a parte física, geofísica do território chileno, com não só a expansão em direção à Antártida, mas principalmente uma revalorização de uma forma ou de outra da construção, do uso, na verdade, dos oceanos, né, da valorização, digamos assim, da área marítima, né, que o Chile da qual o Chile tanto depende, mas da qual também há alguns aspectos importantes geoestratégicos nas últimas mudanças que a gente tem observado no sistema internacional. A gente fez aqui no canal também 2 outros vídeos que eu gostaria muito de recomendar. Um foi sobre a situação da Antártida e o outro foi a respeito das ilhas britânicas que estão localizadas nessa região aqui do Atlântico Sul, porque como vocês conseguem enxergar aqui nesse mapa, eu prometo, gente, que um dia eu vou conseguir colocar mapinhas e imagens legais aqui no canal. Conto com vocês para isso. Quanto mais gente assistir os vídeos, né, se inscrever no canal, mais chance a gente vai ter disso, né? Mas enquanto isso a gente usa esse meu mapa que tá meio mal colocado aqui. Mas essa região aqui do Atlântico Sul, né, essa região que tem um colar de pérolas, digamos assim,
que são essas ilhas que vão das Malvinas, aqui próximo da Argentina, né? Passando pela Sanduíche do Sul, Shetland do Sul, enfim, indo em direção à Antártida, que fazem parte da mesma cadeia vulcânica e montanhosa que depois vai formar os Andes, a Cordilheira dos Andes, aqui na América do Sul, são regiões que estão se tornando cada vez mais estratégicas. Então a gente fez um vídeo sobre as ilhas do Atlântico Sul, que entra um pouco nessa discussão, e a gente fez um vídeo sobre a Antártida, né, em que a gente apontava, né, a gente fez um vídeo sobre o Ártico e um vídeo sobre a Antártida, né, que apontava essa revalorização geopolítica, geoestratégica dos polos, né, tanto no Polo Norte como no Polo Sul, em razão justamente dos processos de mudanças climáticas que impactam, né, e alteram a forma como os países, as economias, enfim, lidam com essas regiões do mundo. E essa proposta do final do século XX, começo do século XXI, era justamente do Chile azul. Né? Os países da América Latina como um todo, eles têm uma tendência a observar o mar de uma maneira um pouco diferente. Por exemplo, aqui no Brasil, uma das estratégias da Marinha brasileira para valorizar o seu papel foi transformar o oceano em terra. Né? O que eu quero dizer com isso? Foi a criação do conceito de Amazônia Azul. Né? A Amazônia, parte terrestre, né, da floresta, que sempre foi estrategicamente muito valorizada pelo Estado brasileiro, virou de uma forma ou de outra um símbolo, um signo que a Marinha capturou para aumentar e demonstrar a importância, né, das regiões marítimas do Brasil também, principalmente naquele período justamente do começo do século XXI e das descobertas dos grandes campos de petróleo na plataforma continental brasileira, né? Então a gente tem, acho que esse é um exemplo muito bom da forma como a gente se relaciona com os oceanos, ou seja, a gente só tira de uma forma ou de outra o interesse ou a importância das áreas marítimas e da água, também de uma forma mais geral, né? Não só da parte marítima, mas da água, se a gente equivale ele à terra firme, né? Então acho que é um aspecto bem interessante da forma como as sociedades latino-americanas e caribenhas observam o mar. Talvez mais latino-americanas do que caribenhas, né? Do que as ilhas mesmo que estão lá no Mar do Caribe. Bom, isso se torna um aspecto muito importante para o Chile, porque quando a gente observa, né, o processo de transição dos últimos anos ali da política chilena, a gente percebe, por um lado, uma grande estabilidade. O Chile teve um fenômeno, né, que foi a reeleição de reeleitos, né? Ou seja, a gente teve o mandato da Michelle Bachelet, que foi substituída pelo Sebastián Piñera, a centro-esquerda, foi substituída pela centro-direita. Depois do governo do Sebastián Piñera, a Michelle Bachelet se reelege lá no Chile, ela assume a presidência e depois da Michelle Bachelet, o Sebastián Piñera se reelege. Então a gente tem uma centro-esquerda, uma centro-direita, uma centro-esquerda, uma centro-direita, se revezando de uma forma ou de outra representada pelas mesmas pessoas, né? E principalmente o governo do Sebastián Piñera tem dado uma ênfase muito grande, tem observado os oceanos, principalmente a partir do prisma comercial. Não à toa, o Chile é um dos fundadores da Aliança do Pacífico, né? Uma organização interestatal, enfim, intergovernamental aqui da América Latina, de países como Chile, Peru, México, Colômbia, enfim, que criaram a ideia de foco, sobretudo no Pacífico, tanto envolvendo, né, a costa do Pacífico dos Estados Unidos e do Canadá, mas principalmente os países da Ásia, né, uma ligação muito mais próxima com a Nova Zelândia, a Austrália e a China, mas principalmente pautada na questão comercial, na questão de exportação de produtos básicos, né? É essa proposta que a política externa turquesa do Gabriel Boric pretende alterar, não é? Que é mais ou menos uma mudança importante da forma como se enxerga essa relação do país com o mar, né? E a própria ideia de diplomacia turquesa é uma metáfora, né? A gente pode dizer que é uma ideologia geográfica, né? A construção de uma imagem, de uma imagética geográfica que busca misturar, como dizem os seus propositores, duas cores que vão dar na cor turquesa, né? Justamente o azul dos oceanos
e o verde dos mares, que dão naquele verde piscina que a gente chama, né? Quando eu era pequeno era verde piscina o nome dessa cor aqui, que vai aparecer azul, mas ele é verde aqui. Na minha frente esse é o turquesa, né? Oceano, enfim. Essa coloração é uma das 4 propostas da política externa que a Antônia Urrejola, que foi presidente da CID, da Comissão Interamericana de Direitos Humanos, e foi representante do Chile na OEA, na Organização de Estados Americanos, quer impulsionar. Só que de forma bem interessante, como demonstram algumas matérias, alguns debates que vêm acontecendo lá no Chile, essa ideia não é uma ideia específica da Antônia Urrejola e do Gabriel Boric. Houve um movimento muito interessante lá no Chile, com a formação de centros de pesquisa, centros acadêmicos e centros de debate para discutir a política exterior, principalmente em razão da Assembleia Constituinte. E nesse sentido, queria agradecer aqui no vídeo, não sei se ela vai assistir, mas a professora Paulina Astroza, que é uma das principais articuladoras desses movimentos, né, professora da Cátedra de Estudos Europeus lá no Chile, que é uma das principais articuladoras desse debate, dessa discussão que vem tomando corpo lá no Chile nos últimos anos, e da onde vem surgindo propostas para a política exterior, articulando conhecimento acumulado dentro da academia, mas também expertise e experiência das instituições estatais que vem se desenvolvendo. E nesse sentido, das 4 propostas do programa de governo do Gabriel Boric para a política exterior, a gente enxerga justamente algumas que são plataformas de governo do Gabriel Boric, como, por exemplo, a proposta de que a política externa seja feminista, né, tendo como foco principal a reorganização institucional do Ministério de Relações Exteriores de uma forma um pouco mais paritária, com participação igual, né, enfim, acho que o bom termo é o termo paritário, né, de mulheres na formulação de política externa, programas específicos para isso, né, mas principalmente a articulação com o multilateralismo, né. Então, das 4 propostas, a gente tem 2 que são propostas principalmente de governo, que é a proposta de multilateralismo e a proposta de organização de uma política externa feminista. As outras 2 propostas da política externa do governo do Gabriel Boric dizem respeito principalmente à política externa voltada para essa questão ambiental, né? E acho que aqui seria interessante colocar um aspecto importante da discussão que eu quero depois abordar um pouquinho melhor, que essa questão ambiental ela começa a ser tratada a partir do governo do Boric de uma outra forma, de uma maneira um pouco diferente daquela que a gente está acostumado a pensar, dominada principalmente pela ideia de conservação da natureza, né? Mas principalmente as outras 2 propostas, né? Então uma primeira é a proposta do multilateralismo, a outra é a proposta de uma política externa feminista, e aí a gente tem a política exterior de caráter ativo, né? E a política exterior de caráter turquesa, né? Por que eu usei ativa, né? Porque em espanhol, no original, é uma política externa empreendedora. Aqui não se fala de empreendedorismo no sentido do empreendedorismo, digamos assim, neoliberal, né? Da lógica de empresas, né? De criar uma mentalidade de empresa, etc, etc. Aqui a gente está falando de uma política externa ativa, de uma política externa que busca criar mecanismos, e é também nessa parte da política externa ativa, empreendedora em espanhol, mas que a gente poderia melhor traduzir nesses termos, que estão as propostas de prestar mais atenção com não só aos atores estatais e não estatais da nossa região, mas também a participação e construção de uma arquitetura institucional que permita ao Chile alcançar os seus interesses, tanto internos como externos. Nesse sentido, a gente enxerga que a política externa feminista, a política externa empreendedora ou ativa
e a política externa promotora do multilateralismo estão ligadas, estão concatenadas com a proposta também da política externa turquesa. Aqui eu vou ler o que está escrito lá no programa de governo e depois eu vou traduzir um pouco, né, o que ele quer dizer com isso, quais são as questões principais que aparecem e um comentário muito importante feito por dois analistas com relação a essa política externa turquesa. Né? Lá no programa de governo diz o seguinte: a nossa política externa turquesa buscará transversalizar as agendas de luta e mitigação contra a crise climática e ecológica global, que seria o componente verde, e as agendas de proteção e administração do oceano, que seria o componente azul, que misturados dariam a cor turquesa. Lá no plano de governo diz que se trata de um enfoque transformador para que o Chile se consolide como uma referência internacional na luta contra a degradação ambiental e para contrapor os impactos negativos e regressivos da crise climática, enfatizando os graves custos econômicos e humanos da inação e do negacionismo. Vai se privilegiar essa agenda como uma estratégia do país inteiro de conservação da biodiversidade e administração dos bens comuns globais, que isso se contrapõe à lógica extrativista que tem caracterizado os modelos de desenvolvimento dos países da região. Continua lá o programa de governo. Finalmente, propiciaremos, através dos mecanismos já existentes e quando seja necessário, a atualização e modernização dos nossos tratados comerciais para enfrentar com melhores ferramentas os desafios globais que ameaçam o nosso bem-estar. Essas iniciativas vão ser realizadas respeitando a institucionalidade, o direito internacional e as cláusulas próprias dos tratados e sempre que exista acordo mútuo entre as partes. Né? Aqui parece ser muito importante a gente começar a perceber de que maneira essa agenda ambiental mais voltada para a ideia de New Green Deal, né, de nova economia verde, vem adotando de uma forma ou de outra resultados institucionais bem importantes. A ênfase, né, de revisão dos tratados e tudo mais representa justamente uma revalorização desses mecanismos institucionais para que a política externa alcance esses interesses, digamos assim, de certa forma, climáticos. Né? E aí eu falei que eu ia trazer uma análise, porque tem um texto que eu vou deixar aqui nas referências, da Camila Carrasco e do Pedro Glatz, que diz o seguinte, que demonstra muito bem como que essa questão climática, que geralmente é tratada como uma questão interna, questão climática, ambiental e dos oceanos, né, que geralmente é tratada como uma questão interna dos países, uma questão de resolução ligada muito mais à economia do que à política exterior, às relações de trabalho, enfim, né, dado como uma questão interna dos países, pode se estruturar no entorno de questões internacionais. E a Camila Carrasco e o Pedro Glatz vão dizer o seguinte: o primeiro passo vai ser subscrever o Acordo de Escazú e impulsionar uma plataforma latino-americana de cooperação e integração ambiental. Esse Acordo de Escazú, ao qual o Brasil assinou, mas não ratificou ainda, é um tratado latino-americano para a formação de uma base compreensiva, né, ampla e transparente de acesso a dados de combate aos desastres naturais, às mudanças climáticas, ao desflorestamento, enfim. É um tratado extremamente importante, porque ele traz transparência, probidade, enfim, né, traz relevância para essa discussão e que os governos tenham que dar respostas diante dessa realidade que a gente vive. Inclusive, na área ambiental, também está no plano de governo que o Gabriel Boric vai declarar emergência ambiental e emergência climática lá no Chile, como vem sendo feito em alguns países ao redor do mundo, e essa atitude também se propõe que ele faça lá no plano de governo. A Camila Carrasco e o Pedro Glatz dizem que nesse espaço, como o Acordo de Escazú ou outras plataformas, né, poderemos conformar uma coalizão para demandar aos países ricos o financiamento e a assistência técnica, dizem eles, incluindo a discussão sobre patentes e propriedade intelectual no marco dos princípios de responsabilidade comum mais diferenciadas. Nesse sentido, parece ser importante a gente pensar que essa transformação
econômica, energética, enfim, que demandam as mudanças climáticas, elas têm a ver com propriedade intelectual, um tema tão importante, principalmente durante a pandemia do Covid-19. Né, e os impactos que a gente já vem sentindo nos últimos anos com relação a essa questão da propriedade intelectual e o debate que tem que ser feito de uma forma ou de outra com relação a isso no mundo, né, e o acesso de todos os países. Né? Eles continuam dizendo que, ao mesmo tempo, vai servir para avançar em iniciativas de integração energética, conservação dos bens comuns naturais regionais e a implementação de ferramentas tributárias compartilhadas. Todas iniciativas essenciais para avançar e garantir o bem-estar dos povos da nossa região. Vários estudos demonstram que, por exemplo, a América Latina é uma das regiões mais perigosas para os ativistas ambientais, justamente por causa desse paradigma neodesenvolvimentista, extrativista, que tanto governos de esquerda como de direita têm adotado nas últimas décadas aqui na região. Então, a proposta da diplomacia turquesa, como a gente consegue observar por essas colocações que a gente fez aqui no vídeo de hoje, ela traz não só a construção justamente de um aspecto importante, como um aspecto importante, né, de atenção voltada à questão dos oceanos, ao que o Chile já vem prestando atenção. Saiu uma reportagem bem interessante na Al Jazeera um tempo atrás sobre o maior sistema de análise das mudanças climáticas no mundo, que vai ter lugar no Chile. Uma reunião entre o Estado chileno e universidades do país, que vai criar observatórios desde o deserto do Atacama até a região aqui de Punta Arenas, na Terra do Fogo, próximo da Antártida, para criar o maior mecanismo de verificação, controle e investigação com relação aos impactos das mudanças climáticas. Né? Então a gente enxerga justamente essa inter-relação. Claro que é importante a gente perceber que trata-se de propostas, né? Questões que ainda vão acontecer. E a gente vai tentar ver sempre que sair alguma coisa ou que tiver algum movimento nesse sentido. Se vocês tiverem interesse, a gente vai tentar colocar aqui no canal. Tá bom, gente? Se vocês ficaram com alguma dúvida, tem alguma dica de tema, alguma coisa assim, fala pra gente. A gente adora receber o comentário de vocês. Às vezes a gente demora pra responder, eu peço desculpas por isso, mas a gente sempre responde. Tá bom? Obrigado e até semana que vem.